Política monetária não convencional, tá? O que é isso, gente? Se é algo não convencional, é algo que não é utilizado de maneira recorrente. Então, diferente da última aula que a gente teve, que a gente viu as principais ferramentas que o Banco Central sempre utiliza para influenciar na economia, aqui vai ser um pouco diferente. Essas ferramentas, elas são usadas em momentos específicos, tá? E quais momentos seriam esses? Opa, época de crise, de dificuldade econômica, quando o mercado não consegue ter uma boa fluidez, é aí que o Banco Central do país utiliza uma política monetária não convencional. A gente vem passando por um momento desse, desde 2020 aqui no Brasil, a economia está bem afetada pela questão dessa crise de saúde que a gente está tendo, e o governo utilizou algumas políticas monetárias não convencionais. Não só o nosso governo, né, mas também de diversos países do mundo. Existem várias políticas monetárias não convencionais, mas o edital ele coloca de forma expressiva uma, que é o quantitative easing, e tem uma outra que eu vou falar que, apesar de não estar de forma expressa no edital, eu imagino que possa ser até um tema de redação, tá? Então vamos começar aqui pelo que é o quantitative easing, que é a política monetária não convencional mais importante. É um termo em inglês que significa flexibilização quantitativa ou ajuste quantitativo, tá? Não tem uma tradução muito correta. Pô, Brian, tudo bem, você me falou a tradução, mas eu continuo sem entender o que é isso. Tá? Como é que funciona esse quantitative easing, para que ele serve, do que ele vive. Peguei aqui para vocês o conceito bem quadrado, tá? Conceito realmente técnico, que é isso daqui. É um instrumento de, isso daqui é bacana, afrouxamento monetário, vocês também podem ouvir esse termo na prova, que consiste na criação de quantidades significativas de dinheiro novo, tá? De forma eletrônica, não só de forma física, mas de forma eletrônica, pelo Banco Central de um país. Então o Banco Central vai lá e cria, emite uma quantidade significativa de dinheiro novo, tá? E por que o Banco Central ele faz isso? Ele tem o objetivo de criar liquidez no mercado. Então o Banco Central ele cria mais dinheiro para que se tenha mais dinheiro no mercado, para que se tenha maior liquidez no mercado. A gente viu que sempre que a gente tem uma política monetária que ela quer criar liquidez no mercado, que ela quer colocar mais recurso para a circulação, a gente viu que essa política é uma política expansiva ou expansionista, tá? A mesma coisa. Então eu posso afirmar, sem medo de ser feliz, que o quantitative easing é uma política monetária expansiva. Pô, Brian, beleza, já sei a tradução, já sei que o Banco Central ele vai criar mais dinheiro de forma virtual para ter mais liquidez. Mas como que ele faz isso? Ele criou esse dinheiro e como é que ele coloca esse dinheiro na economia? Não adianta, né? Ele criar o dinheiro e ficar com ele. Então, é a criação eletrônica de dinheiro e compra de títulos públicos e títulos privados. O Open Market, qual que é a grande diferença? Tá? Pô, Brian, mas no Open Market também tinha a compra de título público. Qual a grande diferença? No Quantitative Easing a gente tem o primeiro ponto, que é criar dinheiro eletrônico, ou seja, não é um dinheiro que o Banco Central tinha em caixa. Essa é a primeira diferença pro Open Market. E o segundo ponto é que aqui o Banco Central ele pode comprar título privado, então ele pode comprar debênture, ele pode comprar nota promissória, ele pode comprar até ação de empresa. Tá? Então são essas duas diferenças do quantitative easing para o open market. A primeira, a criação eletrônica de dinheiro, que é o mais importante, e depois que também se pode ter compras de título tanto público como privado. Uma questão que eu acho difícil, mas que pode aparecer como tema de redação também, mas eu acho muito técnico, eu acho que não cairia para uma prova de nível médio, é a possibilidade do quantitative easing gerar inflação em médio e longo prazo. Né? Porque você cria dinheiro que não existe, coloca para circular na economia
se a economia não anda, você poderia ter uma grande pressão inflacionária. Então, tem gente que tem no quantitative easing um certo tipo de preconceito. Eu acho que se for utilizado de forma errada pelo governo, pode pressionar muito a inflação. Só que eu acho que isso é um tema muito difícil de cair numa redação. Na prova de múltipla escolha, com certeza não cai, porque é algo muito profundo, mas eu pretendo fazer uma aula de possíveis temas de redação e vou falar um pouquinho sobre inflação e quantitative easing. Só que tem uma outra questão de política monetária não convencional que eu acho que tem muita chance de cair na prova. Tá? Deixei aqui um exemplo para vocês, que é o nosso querido e famoso auxílio emergencial. O auxílio emergencial que o governo está pagando, que alguns estados, alguns municípios estão pagando, é um tipo de política monetária não convencional, porque o governo normalmente não dá esse tipo de benefício, tá? Ah, vai dar o Bolsa Família é outra coisa, tá? Porque sempre tem ali uma questão, tem toda uma questão de bem-estar social, não é especificamente, não é direcionado para a economia. O auxílio emergencial, ele não foi só concedido com o intuito de bem-estar social, ele também foi concedido como uma política monetária, porque as pessoas ficariam sem emprego, isso travaria a economia e poderia ter um efeito em cadeia absurdo. Então o governo quis que as pessoas tivessem pelo menos um pouquinho de dinheiro para ter algum poder de compra, para que a economia não parasse. E entra na mesma questão. Poxa, Brian, eu vi aí várias notícias falando que o governo não queria pagar mais auxílio emergencial, que não queria aumentar o valor. Pô, o governo é tão ruim assim, sem entrar em questão política, tá, gente? É a mesma questão do quantitative easing. Se o governo começa a dar muito dinheiro com auxílio emergencial, pode ser que se criasse uma inflação muito grande, até porque o governo não tinha tanto dinheiro em caixa. O auxílio emergencial eu acho que é um tema mais palpável para a gente ter na redação, como algum tipo de importância de social, como é que você vê o auxílio emergencial, e aí você pode colocar se for o tema. O auxílio emergencial é uma espécie de política monetária não convencional que foi utilizada em uma época de crise, tinha o objetivo de manter o poder de compra das famílias, então tinha toda uma questão social, mas também um ponto econômico, que aí você mostra para quem vai corrigir a sua prova que você tem um domínio do assunto. Tá? Aqui a gente fecha o assunto política monetária, pelo menos em lato sensu, né, na maior escala. A gente ainda não terminou essa parte de política monetária como um todo, mas o que falta agora são coisinhas bem simples, que é o que é operação compromissada, são coisas básicas. E aí vai ser bem tranquilo para a gente matar essa matéria e ir para o quarto item do nosso edital. Beleza? É isso, gente. Forte abraço, bons estudos. Quem ainda não entrou no grupo do Telegram, o link está aqui na descrição. De vez em quando eu posto algumas questões e algumas dicas de outras matérias. Fechado? Forte abraço.